Olá pessoal, tudo bem? Professor Davi falando. A gente hoje vai entrar num tema chamado deslocamento de equilíbrio, tá? O tema deslocamento de equilíbrio a gente vai dividir ele em 3 aulas, sendo que a de hoje é a primeira. Primeira coisa é a gente trabalhar com a ideia de deslocar o equilíbrio. O que vem a ser deslocar um equilíbrio químico? Então eu tenho aí no slide a representação de um equilíbrio químico, né? N2 mais 3H2 em equilíbrio com 2GNH3. Nas aulas anteriores a gente viu que existem dois fatores que são essenciais para a gente entender o estado de equilíbrio e entender a lógica de quando um sistema entra em equilíbrio químico. Esses dois fatores são a velocidade e concentração. Esse é um gráfico de concentração por tempo, gráfico inclusive que a gente viu na aula em que a gente falou das principais propriedades dos equilíbrios químicos, tá? Mais uma vez, o que a gente pode observar nesse gráfico? Eu tenho curvas decrescentes e curvas crescentes. Em determinado instante de tempo, que eu vou deslocar aqui, que eu vou destacar, esses valores de concentração eles param de variar e ficam constantes. Então vamos lá. Primeira curva aqui, o hidrogênio, é uma curva decrescente, né? Pode reparar que ela vem decrescendo e quando ela chega no instante de tempo que está destacado, pontilhado, o valor de concentração fica constante. A outra curva é a curva do nitrogênio. Pode não parecer, mas ela é uma curva decrescente, tá? Ela diminui bem de leve, ela vai diminuindo, chega no mesmo estado, no mesmo instante de tempo, ela para de decrescer e fica constante. Vamos olhar para a curva da amônia, ela vai crescente, ela vai crescente, ela vai crescente, chega no determinado instante de tempo e ela fica constante. Então, o que a gente observa nesse gráfico? Que eu posso dividir exatamente como ele está aqui, à esquerda, um instante onde o momento, né, o momento de tempo onde as variações de concentração são evidentes, decrescentes e crescentes, umas diminuem, outras aumentam, e o intervalo de tempo, o momento de tempo em que essa variação para e as concentrações ficam constantes. Isso aqui é o estado de equilíbrio químico, quando essas concentrações param de variar. 3 fatores podem mexer com esse estado de equilíbrio. Quando a gente fala mexer, a gente pode falar perturbar esse equilíbrio. Então, de alguma maneira, ele está ali estável e a gente vem, altera alguma coisa nesse equilíbrio e isso vai ter uma consequência. Esse equilíbrio químico, de alguma maneira, vai reagir. Eu posso mexer em 3 fatores, tá? Temperatura, pressão e concentração. Quer dizer, eu tenho aqui a temperatura, eu posso aumentar ou diminuir, reduzir essa temperatura. Concentração, eu posso aumentar a concentração de uma substância ou diminuir a concentração de uma substância. Pressão, eu posso aumentar ou diminuir essa pressão. Isso vai ter uma consequência no meu equilíbrio. O meu equilíbrio químico ele vai, de alguma maneira, reagir a essa alteração que eu provoco. Essa alteração, essa forma como o equilíbrio vai reagir, ela pode ser compreendida através do princípio de Le Chatelier, tá? O que diz esse princípio de alguma maneira assim bem clara e objetiva? Ele diz o seguinte, que o equilíbrio ele sempre vai reagir tentando minimizar o efeito daquilo que você alterou. Ele vai tentar minimizar a perturbação para restabelecer aquele estado de equilíbrio onde as concentrações ficam constantes. Vamos entender isso aqui na prática. Temperatura. O que eu posso fazer com a temperatura? Eu posso aumentar a temperatura ou posso reduzir a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu tenho mais calor disponível no meu sistema, né? Aumentei a temperatura, eu tenho calor disponível no meu sistema. O que o equilíbrio químico vai fazer? Ele vai agir de modo a minimizar essa perturbação que eu estou causando. Se eu aumento a temperatura, o que o equilíbrio vai fazer? Ele vai absorver esse calor disponível. Como é que eu posso dizer isso quimicamente? Eu digo que a reação endotérmica é favorecida. O que é uma reação endotérmica? Você estudou isso aqui ano passado, com certeza. Endotérmica é a reação que absorve calor. Então vamos lá. Se eu aumento a temperatura, eu tenho mais calor disponível no sistema. O que o sistema faz? Ele vai absorver esse calor. O que é absorver esse calor?
ele vai favorecer a reação endotérmica, que é aquela que absorve o calor. Se eu reduzo a temperatura, o que o meu sistema vai fazer? Ele vai liberar calor para o meu meio. Qual é a reação que libera calor para o meio? Você também estudou isso ano passado, com certeza. É a chamada reação exotérmica. Então, se eu reduzo a temperatura, eu tenho menos calor no meu meio. O que é a minha reação? O que o meu equilíbrio faz? Ele libera calor para esse meio. Como é que ele libera? Ele libera favorecendo a reação chamada exotérmica. Vamos para um exemplo. Tá? Esse exemplo, pessoal, ele está bem conectado ao exercício que eu estou anexando junto com essa aula. Tá? Então prestem atenção da maneira como vocês vão resolver esse exercício, que aparentemente pode ser um pouquinho complicado, mas não é nenhum bicho-papão não. Eu tenho aí um equilíbrio químico, H2 mais meio de O2, equilíbrio com H2O. Associado a esse equilíbrio eu tenho o ΔH. ΔH é a variação de entalpia, você estudou isso aí ano passado com certeza. Tenho aqui o valor do meu ΔH, menos 286 kJ por mol. O que eu vou prestar muito atenção no ΔH? O sinal dele. ΔH pode ser positivo ou pode ser negativo. Nesse caso aqui, ó, ele é negativo. Tá vendo? Isso aqui é muito importante para a gente nesse tipo de questão. Se ele é negativo, olha aqui para a setinha de equilíbrio. Se ele é negativo, olha para cá agora. Eu vou dizer que a reação que vai para a direita, ela é do tipo exotérmica. Por que eu posso dizer que essa reação que vai para a direita, ela é exotérmica? Porque esse ΔH tem sinal negativo, tá ok? Para a direita, ela é exotérmica. Mais uma vez, por que ela é exotérmica? Porque o ΔH está ali negativo. Aí você pensa, se para a direita ela é exotérmica, para a esquerda, que é o inverso, com certeza ela vai ser o quê? Endotérmica. Tudo bem? Então, como é que eu descubro para que lado ela é exotérmica, para que lado ela é endotérmica? Pelo sinal. Negativo, ela é exotérmica para a direita, endotérmica para a esquerda. Se eu vou mexer na temperatura, ou eu vou aumentar essa temperatura, ou eu vou diminuir essa temperatura. Então, se esse sistema aí, com essa configuração de ΔH, eu aumentar a temperatura, lembra lá do slide anterior? Se eu aumento a temperatura, eu favoreço a reação de que tipo? Qual é a reação que absorve calor? Se eu aumento a temperatura, eu não tenho mais calor? Qual é a reação que absorve calor? É a reação chamada de endotérmica. Nesse caso aqui, endotérmica está indo para a esquerda. Ó, olha aqui bem. Olha o nosso equilíbrio aqui. Ó. Endotérmica, ó, ela vai para a esquerda. Então, o aumento da temperatura para esse exemplo aí desloca o equilíbrio para a esquerda. Quer dizer, a reação que vai para a esquerda ela é favorecida pelo aumento da temperatura. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, fica muito poluído. Se eu reduzo a temperatura, lembra lá do slide anterior? Se eu reduzo a temperatura, o que o meu sistema faz? Vai jogar calor no sistema. Se eu reduzo a temperatura, como é que um equilíbrio químico pode jogar calor em um sistema? Através de uma reação do tipo exotérmica. Tá ok? Nesse caso aqui, qual reação é exotérmica que vai para a direita? Ó. Ela é exotérmica para a direita. Então eu posso dizer o seguinte, que para essa reação, a redução da temperatura, o equilíbrio se desloca para a direita. Então vamos dar uma revisada. Olhei aqui para o equilíbrio. Primeira coisa a olhar é o sinal do ΔH. Sendo negativo, a reação que vai para a direita é exotérmica. Se a da direita é exotérmica, a da esquerda é endotérmica. Se eu aumento a temperatura, o aumento da temperatura sempre favorece a reação endotérmica. Esse exemplo aqui, ó, a endotérmica é para a esquerda. Então, o equilíbrio se desloca para a esquerda.
Redução da temperatura. Redução da temperatura sempre é favorecido sempre favorece a reação exotérmica, aquela que libera calor. Eu tenho ela aqui exotérmica, para a direita, então o equilíbrio se desloca para a direita. É dessa maneira que você vai resolver os exercícios que eu vou anexar para essa aula. Vamos para outro exemplo, onde o ΔH é positivo. Então eu tenho ali o equilíbrio. Agora, olha o sinal do ΔH. Qual é o sinal do ΔH? Positivo. Se é positivo, para a direita, ela vai ser endotérmica. Se para a direita é endotérmica, para a esquerda tem que ser o quê? Lógico, exotérmico. De novo, olhei o sinal negativo, ela é endotérmica para a direita, exotérmica para a esquerda. Justamente o inverso do outro exemplo, né? Mas é lógico, né? Se eu invertir o sinal, eu inverto as propriedades. O que eu posso fazer com a temperatura? Aumentar ou diminuir. Se eu aumento a temperatura, qual reação que eu favoreço? Se eu aumento a temperatura, eu favoreço a reação que absorve calor. Qual é a reação que absorve calor? É a reação endotérmica, que nesse exemplo está indo para a direita. Então eu digo que o equilíbrio se desloca para a direita. Se eu reduzo a temperatura, a redução da temperatura sempre favorece a reação chamada de exotérmica. Nesse exemplo 2, ela é exotérmica para onde? Para a esquerda. Então eu digo que o equilíbrio se desloca para a esquerda. Então vamos lá revisar esse problema aqui. Deixa eu apagar para ficar mais fácil. Eu vou fazer um exercício. Deixa eu apagar, vamos lá. Eu vou fazer um exercício. Primeira coisa que eu faço é olhar o ΔH. Esse é positivo. Se ele é positivo, a reação que vai para a direita é endotérmica. Se a da direita é endotérmica, a da esquerda é exotérmica. Se eu aumento a temperatura, aumento da temperatura sempre favorece a endotérmica. Essa reação é endotérmica para a direita. Então eu digo que o equilíbrio se desloca para a direita. Se eu reduzo a temperatura, sempre a redução da temperatura favorece a exotérmica. Essa reação ela é exotérmica para onde? Para a esquerda. Então o equilíbrio se desloca para a esquerda. Tudo bem, pessoal? É dessa forma que vocês vão resolver os exercícios, tá? É uma matéria assim meio assim complicadinha. Por que ela é complicada? Porque ela exige uma atenção assim, principalmente aos conceitos e às generalizações. Não é que sempre o aumento da temperatura, como aí no caso, vai para a direita. Não, o aumento da temperatura sempre favorece a endotérmica. Essa é endotérmica para a direita, mas como a gente viu no outro exemplo, ela pode ser endotérmica para a esquerda também. Então você tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Segue esse procedimento que eu fiz para resolver, principalmente para vocês que estão vendo essa matéria pela primeira vez. Esse modo de resolver esse problema ajuda muito. Primeiro olha o sinal ΔH, identifica para onde ela é endotérmica e para onde ela é exotérmica. Isso é fundamental para ajudar vocês, tá? Isso aí, tentem fazer os exercícios. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Tchau, tchau, um abraço, até a próxima.